Os 7 sacramentos da Igreja Católica. A história viva da graça de Deus na vida humana. Deus continua tocando a humanidade desde o início da história. O ser humano sempre buscou Deus. Mesmo sem saber explicar, existe dentro de cada pessoa um vazio que nada deste mundo consegue preencher completamente. As conquistas passam. O dinheiro passa. A juventude passa. A saúde, muitas vezes, também passa. E então surgem as perguntas que ninguém consegue calar. Qual é o sentido da minha vida? O que acontece quando sofro? Deus ainda se importa comigo? Foi exatamente por conhecer essas inquietações que Jesus Cristo não deixou a humanidade sozinha. Ele não nos deixou apenas palavras bonitas. Não nos deixou apenas mandamentos. Ele deixou gestos concretos, sinais visíveis, caminhos reais para que a graça de Deus continuasse alcançando cada geração. Esses caminhos são os sacramentos. Eles não são rituais vazios. Não são invenções humanas. São ações diretas de Deus na vida do homem, que atravessaram séculos, perseguições, guerras e mudanças culturais, permanecendo vivos até hoje. Os sacramentos acompanham o ser humano do nascimento até a morte, sustentando, curando, fortalecendo e conduzindo para a vida eterna. Agora, vamos entrar profundamente em cada um deles, começando por onde tudo começa. Batismo, o partido Novo Nascimento, que muda tudo, contexto histórico e bíblico, para entender o batismo. Precisamos voltar no tempo, muito antes da igreja existir como conhecemos hoje. O povo de Israel já tinha uma forte ligação com a água. A água era vista como sinal de purificação, vida e libertação. Foi através da água que o povo atravessou o Mar Vermelho e foi libertado da escravidão. Foi na água que Naamã foi curado da lepra. A água sempre foi sinal de algo novo que Deus queria fazer. Séculos depois, surge João Batista, no deserto. Ele não prega conforto, ele prega conversão. João chama o povo a reconhecer seus pecados e entrar nas águas do Jordão como sinal de mudança de vida. Mas então, acontece algo que muda completamente o sentido desse gesto. Jesus se aproxima. Ele não tem pecados. Ele não precisa se converter. Mesmo assim, entra nas águas. No momento em que Jesus é batizado, o céu se abre. O Espírito Santo desce. O Pai se manifesta. Ali a água deixa de ser apenas símbolo e se torna instrumento da graça divina. A partir daquele instante, o batismo não é mais apenas um gesto humano em busca de Deus, mas uma ação de Deus em favor do homem. O que é o batismo? O batismo é o sacramento que apaga o pecado original, nos torna filhos adotivos de Deus, nos insere na igreja, nos une a Cristo, imprime um selo espiritual eterno. Na alma, esse selo nunca se apaga. Mesmo que a pessoa se afaste da fé, Deus nunca deixa de reconhecê-lo como seu filho. Por isso, o batismo é recebido uma única vez. Significado espiritual profundo. Espiritualmente, o batismo representa morte e ressurreição. Quando a água é derramada, simboliza a morte da velha vida, menos marcada pelo pecado, pelo egoísmo e pela separação de Deus. Quando a pessoa emerge da água, nasce para uma vida nova em Cristo. É por isso que a igreja sempre ensinou pelo batismo. Somos sepultados com Cristo para ressuscitar com Ele. O batismo não apenas muda o destino eterno da alma, mas muda a identidade da pessoa. Ela deixa de ser apenas criatura e passa a ser filho de Deus. Exemplos reais e vida prática. Uma criança batizada não entende o que está acontecendo, mas recebe plenamente a graça. Isso nos ensina algo profundo. A ação de Deus não depende da nossa compreensão, mas do seu amor. Quantas vezes, ao longo da vida, essa criança cresce, enfrenta dores, perdas, doenças, crises familiares, e mesmo sem perceber, é sustentada pela graça recebida no batismo. Há adultos que se convertem depois de muitos anos afastados. Quando voltam, descobrem que Deus nunca os abandonou, porque o selo do batismo
permaneceu. Reflexão profunda. Você já parou para pensar que Deus te escolheu antes mesmo de você escolher a Ele? Viver o batismo não é apenas lembrar de uma data. É viver como alguém que sabe a quem pertence. Comente nos comentários. Eu pertenço a Deus. Eucaristia. Deus que Sergipe faz alimento para a alma. Contexto histórico e bíblico. Para compreender a Eucaristia, precisamos olhar para toda a história da salvação. No Antigo Testamento, Deus alimenta o povo no deserto com o maná. Era um pão misterioso que caía do céu todos os dias. Séculos depois, Jesus retoma essa imagem e declara: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na última ceia, sabendo que sua hora havia chegado, Jesus faz algo que ninguém jamais havia feito. Ele pega o pão, algo simples, comum, presente na mesa de todos, e pronuncia palavras que ecoam até hoje. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois pega o vinho. Este é o meu sangue, derramado por vós. Naquela noite, Jesus antecipa o sacrifício da cruz e deixa à Igreja o maior tesouro da fé católica. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Não é símbolo, não é metáfora, não é lembrança, é presença real. Por isso, a missa não é um espetáculo, é um sacrifício vivo, onde o céu toca a terra. Significado espiritual profundo, assim como o corpo precisa de alimento para sobreviver. A alma precisa da Eucaristia para permanecer firme. A Eucaristia fortalece a fé, cura feridas interiores, une a Igreja no mundo inteiro, nos prepara para a vida eterna. Cada comunhão é um encontro pessoal com Cristo vivo. Exemplos reais e testemunhos ao longo da história, inúmeros santos relataram experiências profundas diante da Eucaristia. Padre Pio chorava ao celebrar a missa, porque via espiritualmente o sacrifício de Cristo. Santa Teresa de Calcutá dizia que sua força vinha do altar. Milagres eucarísticos, reconhecidos pela Igreja, confirmam essa presença real. Hóstias que sangraram, tecidos humanos identificados cientificamente como coração. Reflexão profunda: quando você se aproxima da comunhão, você vai apenas por costume, ou com a consciência de que está recebendo o próprio Deus? Escreva nos comentários. Senhor, aumenta minha fé. Crisma: a força do alto para uma fé madura. Contexto histórico e bíblico profundo depois da ressurreição. Os discípulos já tinham visto Jesus vivo, já tinham ouvido suas palavras, já tinham caminhado com ele por anos. Mesmo assim, ainda estavam com medo. As portas estavam fechadas. O coração estava confuso. A fé existia, mas ainda era frágil. Jesus então faz uma promessa clara: permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Reunidos em oração, os apóstolos recebem o Espírito Santo em forma de vento impetuoso e línguas de fogo. Ali acontece algo decisivo. O medo dá lugar à coragem. Pedro, que havia negado Jesus, agora anuncia publicamente a fé. Homens simples se tornam colunas da Igreja. É desse acontecimento que nasce o sacramento da Crisma. O que é a Crisma? A Crisma é o sacramento que confirma e fortalece a graça do batismo, derrama os dons do Espírito Santo, amadurece a fé cristã, envia o fiel para a missão. Não é um rito de despedida da Igreja, como muitos pensam. É exatamente o contrário. A Crisma é o momento em que Deus diz: agora você está pronto para assumir sua fé de forma consciente e significado espiritual, profundo espiritualmente. A Crisma é o sacramento da maturidade espiritual. O cristão deixa de ser apenas alguém que recebe e passa a ser alguém que testemunha os dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza,
ciência, piedade e temor de Deus não são enfeites espirituais. São ferramentas para enfrentar a vida real. A crisma fortalece para enfrentar perseguições, sustentar a fé nas dificuldades, não se envergonhar de ser cristão, viver a verdade com amor. Exemplos reais na história e na vida ao longo dos séculos: cristãos simples, agricultores, mães de família Rubens e idosos enfrentaram perseguições e até a morte sem negar a fé. Essa força não vinha deles, vinha do Espírito Santo, recebido e cultivado. Hoje, quantos cristãos se calam por medo do julgamento dos outros? A crisma existe para nos lembrar que não estamos sozinhos. Reflexão profunda. Você vive sua fé apenas dentro da igreja, ou também fora dela? Comente. Espírito Santo, fortalece minha fé. O que é a confissão? A confissão é o sacramento no qual o pecado é perdoado, a amizade com Deus é restaurada, a alma é libertada, a consciência é curada. Não é um tribunal de condenação. É um encontro de misericórdia. O sacerdote age na pessoa de Cristo. Não perdoa por si mesmo, mas em nome de Deus, significado espiritual, profundo espiritualmente. A confissão é voltar para casa. É a parábola do filho pródigo vivida na prática. O pai corre ao encontro, abraça, restaura a dignidade, devolve a paz. A confissão quebra correntes invisíveis. Culpa, vergonha, peso interior, exemplos reais e testemunhos. Muitas pessoas passam anos afastadas da igreja por medo da confissão. Quando finalmente se aproximam, relatam sentir alívio profundo, paz interior, leveza inexplicável. Não é psicologia, é graça. Há quem chore não por tristeza, mas por libertação. Reflexão profunda. Quantas bênçãos você deixou de viver porque carregou culpas que Deus já queria perdoar? Escreva: Jesus, eu confio na tua misericórdia. Unção dos enfermos. Deus presente na dor humana. Contexto histórico e bíblico profundo. Desde o início de sua missão, Jesus nunca ignorou o sofrimento humano. Enquanto muitos evitavam os doentes, ele se aproximava. Jesus tocou leprosos, algo impensável para a época. Curou cegos, paralíticos, surdos e pessoas consideradas amaldiçoadas. Ele não via a doença apenas como problema físico, mas como dor que atinge o corpo, a alma e a esperança. No Evangelho, vemos Jesus enviando os discípulos com uma missão clara: curai os doentes, expulsai os demônios, anunciai o reino. Depois da ressurreição, a igreja continua esse gesto. Na carta de São Tiago, está escrito: alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo. Assim, nasce o sacramento da unção dos enfermos, não como sinal de morte, mas de presença de Deus no sofrimento. O que é a unção dos enfermos? A unção dos enfermos é o sacramento no qual Deus conforta na dor, fortalece o espírito, concede paz interior, perdoa pecados, quando necessário pode conceder cura, se for da sua vontade. Não é apenas para quem está à beira da morte, é para quem enfrenta doenças graves, cirurgias arriscadas, sofrimento intenso, fragilidade da idade avançada. Significado espiritual profundo. Espiritualmente, este sacramento une o sofrimento da pessoa ao sofrimento de Cristo na cruz. A dor não é desperdiçada, ela se transforma em oferta, em oração silenciosa, em fonte de graça. Mesmo quando o corpo não é curado, a alma é fortalecida. Muitas vezes Deus não remove a cruz, mas dá força para carregá-la. Exemplos reais e experiências humanas. Há inúmeros relatos de pessoas que, após receberem a unção dos enfermos, experimentaram serenidade profunda, ausência de medo da morte, reconciliação com familiares, aceitação da vontade de Deus. Alguns recebem a cura física, outros recebem algo ainda mais precioso: paz interior. Reflexão profunda.
Quando a dor chega, você se afasta de Deus, ou permite que Ele se aproxime ainda mais. Ser incomente senhor, confio em ti mesmo na dor. Matrimônio, o amor que o torna caminho de santidade. Contexto histórico e bíblico profundo. Desde o início da criação, Deus pensou o amor humano como algo sagrado. No livro do Gênesis, lemos: o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse projeto não nasceu da cultura, nem da sociedade, nasceu do próprio Deus. No Antigo Testamento, o casamento já era visto como aliança, mas é com Jesus que essa união é elevada a sacramento. No milagre das bodas de Caná, Jesus escolhe um casamento para realizar seu primeiro milagre. Ali, ele revela algo profundo. Deus está presente no amor humano. O que é o matrimônio? O matrimônio é o sacramento no qual um homem e uma mulher se unem diante de Deus, fazem uma aliança indissolúvel, recebem a graça para amar como Cristo ama. Não é apenas convivência, não é contrato, é vocação e missão. Significado espiritual, profundo espiritualmente. O amor conjugal reflete o amor de Cristo pela Igreja, fiel, paciente, sacrificial, eterno. O casamento cristão não promete ausência de problemas, promete graça para atravessá-los juntos. A rotina, as dificuldades financeiras, a doença, o envelhecimento. Tudo se transforma quando vivido com Deus. Exemplos reais e vida prática. Casais que permanecem unidos durante décadas não o fazem apenas por sentimento. Eles permanecem pela decisão diária de amar. Muitos enfrentaram crises, perdas de filhos, doenças graves, dificuldades financeiras e ainda assim permanecem, sustentados pela graça do sacramento. Reflexão profunda, o seu amor constrói. O sacramento da ordem, chamados para servir, não para ser servidos entre todos os sacramentos. Existe um que não é vivido para si mesmo, mas totalmente para os outros. Um sacramento que não nasce de um desejo pessoal, de status ou poder, mas de um chamado profundo de Deus. Esse sacramento é o sacramento da ordem. Desde o início da Igreja, Deus escolheu homens específicos para uma missão exigente: servir o seu povo, anunciar a palavra, administrar os sacramentos e conduzir as almas à salvação. O sacramento da ordem não é uma profissão, não é uma carreira, não é um título. É uma entrega total da vida. Origem histórica do sacramento da ordem. A origem do sacramento da ordem está diretamente ligada à escolha dos 12 apóstolos por Jesus Cristo. O Evangelho nos mostra que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher aqueles que estariam mais próximos dele. Isso revela algo fundamental. O ministério nasce da vontade de Deus, não da vontade humana. Durante sua vida pública, Jesus ensinou os apóstolos, confiou-lhes autoridade, enviou-os em missão e, após a ressurreição, deu-lhes uma ordem clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois, no momento mais decisivo, Jesus lhes confia algo ainda maior: fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, Cristo institui o sacerdócio ministerial, dando aos apóstolos o poder de celebrar a Eucaristia, perdoar pecados e guiar a Igreja. Desde então, por meio da imposição das mãos, essa missão é transmitida de geração em geração. Esse gesto simples e profundo atravessa os séculos e mantém viva a sucessão apostólica até hoje. Que é o sacramento da ordem? O sacramento da ordem é o sacramento pelo qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Ele se divide em 3 graus: diaconato, serviço presbiterato, sacerdócio episcopado, plenitude do sacramento. Cada grau possui uma função específica, mas todos têm a mesma raiz: servir ao povo de Deus. O diácono, o servidor da caridade. O diácono é ordenado para o serviço. Ele auxilia na liturgia,
proclama o Evangelho, ajuda os necessitados e atua diretamente nas obras de caridade. O diaconato lembra a igreja que a fé sem obras é morta. Ele é sinal visível de que a igreja deve estar sempre próxima dos pobres, dos esquecidos e dos que sofrem. O padre, pastor das almas, o presbítero, ou sacerdote, é aquele que age em nome de Cristo. Por meio dele, o pão se torna corpo de Cristo. Os pecados são perdoados. O povo é orientado espiritualmente. Quando o padre celebra a missa, não é ele quem age, mas o próprio Cristo por meio dele. Isso exige uma vida de oração, sacrifício, renúncia e fidelidade. O sacerdote é chamado a ser pastor, não funcionário. Pai espiritual, não celebridade. O bispo, sucessor dos apóstolos. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem. Ele é sucessor direto dos apóstolos e responsável por manter a fidelidade da Igreja ao Evangelho. Sua missão é ensinar a verdadeira fé, santificar por meio dos sacramentos, governar com caridade. O bispo não é dono da Igreja. Ele é guardião do depósito da fé, significado espiritual do sacramento da ordem. Espiritualmente. O sacramento da ordem configura o homem a Cristo servo. Jesus deixou claro: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. O sacerdote não vive para si. Sua vida pertence a Deus e ao povo. Ele carrega as dores, as angústias, as quedas e as esperanças da comunidade. É um sacramento marcado pela cruz, mas também pela alegria profunda de ver vidas transformadas pela graça. Reflexão profunda num mundo que valoriza poder, fama e sucesso. O sacramento da ordem aponta para um caminho oposto: humildade, obediência e doação. Rezar pelas vocações não é opcional, é dever de todo cristão. Sem sacerdotes, não há Eucaristia. Sem Eucaristia, a Igreja perde seu centro. Conclusão geral: os sacramentos são caminho de vida. Ao longo deste conteúdo, percorremos os 7 sacramentos da Igreja Católica e percebemos algo fundamental. Deus caminha conosco em todas as fases da vida. No nascimento espiritual, Ele nos dá o batismo na caminhada. Nos alimenta com a Eucaristia, nos fortalece com a crisma, nos levanta com a confissão, nos sustenta na dor com a unção, nos ensina a amar no matrimônio e continua sua obra no mundo pelo sacramento da ordem. Os sacramentos não são apenas ensinamentos, eles são encontros vivos com Cristo. CTA final poderoso para vídeo. Se este conteúdo falou com o seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar crescendo na fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o valor dos sacramentos. E escreva nos comentários: eu quero viver os sacramentos. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada de fé. Até o próximo vídeo.